Amém, queridos? Mergulhando nessas emanações, nesse propósito do Senhor, onde ele se rela na manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Amados, se tem uma coisa que nós precisamos desenvolver, manifestar, fluir, é essa expressão de sermos curados, de sermos libertos, de sermos alinhados dentro do propósito do Senhor e nos mover nos 7 Espíritos de Deus. E aí, assim nós conseguiremos fluir naquilo que ele tem, e aí nós vamos conseguir produzir esse fruto chamado fruto do Espírito Santo. Ou seja, o fruto nada mais é do que o resultado da saúde de uma árvore. Temos que, à medida que nós vamos caminhando dentro da nossa fé, dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, pegando aquela figura do tabernáculo, nós vamos ver que antes de chegar na menorá, que fala dessa manifestação, da revelação de Deus, da manifestação das 7 tochas, das 7 chamas, dos 7 Espíritos de Deus, da plenitude. 7 fala de plenitude, de completude, de perfeição. Então nós vamos ter que passar antes por 2 ambientes. O primeiro ambiente, ali dentro do tabernáculo, era o sacrifício, né? O altar do sacrifício, onde a carne, a adamiedade, né? A ovelha tinha que morrer. E a partir dali, para que o filho pudesse operar, a ovelha tem que morrer. Então, o átrio vai falar dessa expressão da revelação natural que eu tenho, da minha vida carnal, dos meus desejos. Aqui no átrio, eu só consigo ver Deus como o meu socorrista. Eu consigo ver Deus como aquele que me abençoa, e não aquele que eu tenho intimidade, não aquele que eu tenho proximidade, não aquele que eu tenho direção, intimidade, quero estar próximo e me parecer com ele. Então, aqui é onde o Senhor começa a quebrar toda a orfandade, toda a rebelião, toda a orfandade, toda a obstinação, e nós vamos entrando dentro dessa característica de filho. Depois nós vamos ter o altar do sacrifício, aliás, a bacia do lavatório, onde nós vamos nos lavar. Então fala dessa expressão onde nós vamos nos ver, onde o Senhor lava as nossas vestes, lava as nossas mãos, aonde nós somos posicionados para entrar no próximo nível. É onde eu saio daquela manifestação de mexer com a carne, e aí eu vou mergulhando na palavra, eu vou mergulhando no Espírito, e entro dentro de um outro ambiente chamado lugar santo. Ali há uma luz chamada a luz da menorá, já não é a luz natural, já não é a luz do sol. Ali eu já não vou estar tão movido por carne. Então, quando eu estou no átrio, eu vou ser muito carnal, eu vou ser muito almático, eu vou ser muito impulsivo, eu vou ser muito... existem muitas coisas que vão precisar ser trabalhadas. Então, quando eu olho para essa expressão do tabernáculo, eu vou ver essa caminhada de maturidade. São 7 elementos, 3 ambientes. Então, depois nós vamos entrar ali na menorá. E o que tem a ver com o assunto de hoje? O que tem a ver com a expressão daquilo que nós vamos falar? Nós falamos sobre o Espírito do Senhor, falamos sobre o Espírito de sabedoria, e hoje nós vamos entrar dentro do Espírito de entendimento. Então, o que é o Espírito de entendimento? Vamos lá. E do tronco de Jessé sairá o rebento, das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Roquemar, e o Espírito de entendimento. O que é o Espírito de entendimento? Essa palavra aqui, ó, binar, que significa compreensão, discernimento, faculdade. Quando nós vamos pegar ali
o entendimento um pouco mais profundo, pegando ali letra por letra e fazendo uma interpretação, nós vamos entrando dentro dessa expressão. A palavra biná, ela é feita da letra beit, que é o desenho de uma casa, né? Ou algo que contém ou desenvolve. A palavra ou a letra yud, que representa uma mão, então casa, mão. Num representa peixe, vida, ou semente, ou continuidade. Então, é um movimento de descendência e perpetuação. A letra Re, que é a letra que representa janela, revelação, sopro, revelação, né? Então, quando a gente junta essas letrinhas, ela vai dar assim, ó, a casa onde a semente continua e gera vida e se revela. Então, vamos lá. Todo entendimento, ou todo conteúdo, ele precisa virar uma prática. E essa prática, ela vai virar uma revelação. Entenda, eu estou na casa do meu pai. O Senhor planta uma semente na minha vida. Essa semente, ela precisa gerar frutos. Ela precisa projetar algo ali. Então, nós vamos pegar outras coisas, né? Essa semente poderia ser uma ideia, poderia ser uma luz, uma revelação que o Senhor me dá para poder desenvolver algo. Então, olha só, amados. Muitas vezes o Senhor vai trazer algo, tipo, ele sopra algo no teu espírito, fala assim, ele vai falar assim, estude sobre libertação. E aí, ele já te dá uma semente ali. Em cima dessa semente, você vai começar a buscar, a estudar sobre aquilo e vai praticar. Quando você pratica, você tem um entendimento. Então, o que é o entendimento? É o processo onde a ideia inicial é desenvolvida até se tornar uma revelação. Entendeu? Então, muito se prega, olha, nós temos que ver Deus como nosso Pai. Até que você passa por uma dificuldade de abandono, de rejeição, de orfandade, de pressão interna e externa, onde você acha que Deus ou as pessoas te abandonaram, onde você se sente sozinho, cercado, sem forças. E aí você começa a mergulhar em Deus. Você pega, e a palavra fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, eu não vivo a minha fraqueza me apoiando nela como uma muleta, mas eu pego essa fraqueza e deposito, expresso, derramo diante de Deus, e isso vai se transformar num derramar aonde Deus pega aqueles meus cacos, Deus me constrange, Ele junta os meus pedaços e me refaz de novo. Você tá entendendo, mano? Aí nós não usamos a fraqueza, nós não usamos a tristeza para nos lamentar, mas nós usamos isso para projetar diante de Deus. E quando eu pego essa tristeza, quando eu pego essa fraqueza, quando eu pego essa expressão de que eu me sinto perdido e coloco diante do Senhor, e o Senhor junta os meus pedaços, e aí você sabe quando você chora diante de Deus, você clama diante de Deus, você fica de joelho, tendo intimidade com Deus, e não com a religiosidade, não com a religião, não com a prática da repetição religiosa. Aí você, no seu espírito, o Senhor sopra, você entende, eu tenho um pai. Ainda que o meu pai terreno tenha falhado, ainda que as pessoas que são autoridades tenham falhado comigo, ainda que eu mesmo não me sinta como filho, eu tenho um pai. E aí você vai começar a ministrar a sua alma com isso. Então, o Senhor te posiciona dentro dessa casa, onde a semente continua e gera vida e se revela. Você tem revelação, o espírito de entendimento, o espírito de revelação, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Essa palavra biná, ela também é uma palavra que vai se expressar como a capacidade de reter, a capacidade de entender, o raciocínio. Sabe quando a gente está bloqueado, a informação vem e a gente não entende nada? Pois é, porque pode ser que algo está trabalhando oposto a essa binar. O espírito de entendimento está agindo. E isso precisa ser quebrado. Então você vai colocar a mão sobre a sua mente, fala assim: mente, seja transformada pelo Espírito de Deus. Toda dificuldade de aprendizado, todo problema de paternidade, de orfandade que bloqueou a minha mente para que eu tivesse o raciocínio limitado ou para que eu tivesse dificuldade de aprendizado, em nome de Jesus, seja quebrado, seja rompido, seja anulado. O espírito de revelação, de entendimento vem sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu renuncio e rejeito agora toda prisão espiritual da minha mente. Tudo aquilo que bloqueia as revelações, os sonhos, as visões, a percepção, tudo que tira o meu discernimento, aonde eu não sei o que é certo ou o que é errado, seja queimado agora, em nome de Jesus. Que o Senhor renove o meu organismo, o meu cérebro, o meu fígado, o meu pâncreas, o meu intestino, todos os problemas de acne, problemas de pele, anorexia, retenção de líquidos, surdez espiritual e natural, ou problemas no ouvido, problemas dente, cistite, depressão, diabetes, dislexia, TDAH, toda desordem nervosa, toda alergia, toda febre, todo torcicolo, tudo aquilo que traz uma tensão no meu corpo e na minha alma, tudo aquilo que eu não entendo, que eu não sei a origem, em nome de Jesus, seja quebrado, seja anulado, seja rompido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa. Abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas, Senhor. Manifesta, Senhor, a sua glória e o seu poder. Manifesta, Senhor, a tua unção e a tua verdade, papai, em nome de Jesus. Que o teu amor, que a tua misericórdia, que o teu favor nos encha, Senhor, do espírito de entendimento, compreensão, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, amanhã nós nos encontramos em nome de Jesus. Amados,